Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, essa é mais uma aula da matéria de aplicativos informatizados. E hoje vamos conhecer um pouco sobre o histórico da computação. Vamos começar definindo o que é computação. Cômputo, cálculo, contagem, operação matemática ou lógica realizada por regras práticas pré-estabelecidas. Ou seja, computação está 100% relacionada com o ato de fazer cálculos. O primeiro instrumento que foi utilizado para fazer isso, para fazer cálculos, foi o ábaco, por volta de 5.500 anos antes de Cristo na região do Mediterrâneo. O ábaco é aquele instrumento utilizado nas escolas para ensinar as crianças a contar. O ábaco dos romanos consistia de bolinhas de mármore que deslizavam numa placa de bronze, cheias de suco. Essa imagem que a gente consegue ver aqui no canto direito. E o que deu origem aos termos matemáticos em latim. A palavra calques significa mármore, relacionada com as bolinhas de mármore. A palavra cálculos era a bolinha que utilizávamos no ábaco. E fazer cálculos aritméticos era a palavra calculare. Muito tempo depois, no século XVI, John Napier inventou a tábua de Napier, que era similar a uma tabela de multiplicações. Essa tábua reduzia multiplicações e divisões a adições e subtrações, o que facilitava os cálculos. Entre o século XVI e o século XVII, William Outgrad utilizou os princípios da tábua de Napier para criar a régua de cálculo. Instrumento esse que foi utilizado até muito pouco tempo atrás, antes do advento das calculadoras eletrônicas. Praticamente todo estudante de um curso de eletrônica, seja técnico, engenharia, ele utilizava uma régua de cálculo. Nesse mesmo período, William Shaker construiu a primeira máquina de verdade. Essa era uma máquina que fazia multiplicações e divisões. Porém, essa máquina foi perdida durante a Guerra dos 30 Anos, sem que o seu inventor pudesse realmente defender esse invento. Essa foto que a gente vê no slide é uma reprodução construída com base em documentos que foram encontrados. A máquina propriamente dita ela foi perdida. No século XVII foi construído o que a gente reconhece como a primeira calculadora da história, a La Pascaline, criada por Blaise Pascal. Era uma calculadora que utilizava engrenagens que funcionavam de maneira similar a um odômetro, esses que a gente vê nos nossos medidores de água, por exemplo. Não era uma máquina muito fácil de utilizar, por isso que ela não fez tanto sucesso, além dela ser cara, tinha uma mecânica um pouco complexa ali e precisava de uma certa prática para conseguir utilizar. Gottfried Leibniz aprimorou o projeto do Pascal. Utilizando os mesmos princípios como engrenagens e alavancas, ele construiu a máquina de Leibniz, que fazia multiplicações e divisões e era mais fácil de utilizar. A partir do século XIX, podemos falar que entramos na era da computação pré-moderna. É nesse período que Charles Babbage constrói o calculador analítico. É um projeto totalmente mecânico que possui algumas coisas bem interessantes que a gente utiliza até hoje: memória, engenho central e dispositivos de entrada e saída de dados. Tudo isso feito a partir de engrenagens e alavancas. Nesse mesmo período, Ada Augusta tornou-se a primeira programadora. Ela conseguiu escrever instruções para se utilizar no calculador analítico inventado por Charles Babbage. Ada inventou o conceito da subrotina, que é uma sequência de instruções que podem ser usadas várias vezes em diferentes contextos. Conceitos que utilizamos até hoje em linguagens de programação avançadas. Em 1854, George Boole publicou os Princípios da Álgebra Booleana, onde ele tinha variáveis que assumiam apenas valores zeros e 1. A necessidade de utilizar apenas os valores zeros e 1 é devido à dificuldade de implementar um dígito decimal, um número inteiro entre 0 e 9, em componentes elétricos. A álgebra booleana só passa a ser realmente muito utilizada a partir de meados do século XX, no desenvolvimento de circuitos de centrais telefônicas nos Estados Unidos. Outra figura muito importante nessa era da computação pré-moderna é o Dr. Hermann Hollerith, que no final do século XIX foi responsável por uma grande mudança na maneira de processar os dados dos censos na época. Para se ter uma ideia, os dados do censo de 1880, que foi processado 100% manualmente, levou cerca de 7 anos e meio para ser compilado. Já o censo de 1890 foi processado em 2 anos e meio, utilizando as máquinas de perfurar cartões e máquinas de tabular e ordenar, criadas por Hollerith. Mais tarde, Hollerith fundou uma companhia para produzir máquinas de tabulação. Já no século XX, essa companhia veio se tornar a International Business Machine, a IBM. Já no século XX surge a computação moderna. O primeiro computador eletromecânico construído foi o Z1, construído pelo alemão Konrad Zuse, no período pré-Segunda Guerra Mundial. Esse computador evoluiu, chegou a ter o Z2 e o Z3. Em 1939, Alan Turing e sua equipe no Bletchley Park construíram o equipamento chamado Bomb. Também era um computador eletromecânico que ajudava a decifrar mensagens da máquina alemã Enigma. Alan Turing é conhecido como o pai da computação. Existe um filme muito interessante que conta a história dele, chamado O Jogo da Imitação.
Nesse mesmo período, Tommy Flowers, que também trabalhava no Bletchley Park, no Centro de Inteligência Britânica, construiu o primeiro computador eletrônico do mundo, o Colossus, que tinha funções bem parecidas com a bomba do Alan Turing, que era para ajudar a quebrar os códigos nazistas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, em Harvard, com o apoio da Marinha e da IBM, foi construído em 1944 o primeiro computador programável do mundo, o Mark I, ou IBM ASCC, um computador totalmente eletromecânico baseado lá naquele computador analítico do Babbage. O Mark I tinha cerca de 17 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e pesava cerca de 5 toneladas. Também durante o período da Segunda Guerra Mundial, John Eckert e John McCulley construíram o ENIAC, o projeto desenvolvido em uma parceria entre o Exército Americano e a Universidade da Pensilvânia, que tinha como objetivo calcular trajetórias de mísseis com maior precisão. O ENIAC é considerado o primeiro computador totalmente eletrônico da história. Embora ele tenha sido construído durante o período da Segunda Guerra Mundial e ficou operacional em novembro de 1945, ele só foi apresentado ao mundo em 1946, quando a guerra já tinha acabado. O ENIAC era gigantesco, ele possuía 18.800 válvulas, 6.000 chaves, 1.500 relés, 50.000 resistores, 7.000 capacitores, 5 milhões de pontos de solda. Eu fico imaginando a quantidade de mal contatos que deveria ter nesse computador. Ele ocupava 3 salas, um total de 72 metros quadrados. Só pra gente ter uma ideia, o apartamento onde eu moro tem 50 metros quadrados. Esse computador pesava 30 toneladas. Diz a lenda que ele tinha um problema, uma avaria, a cada 6 horas de funcionamento. Porém, ele era capaz de fazer 5.000 edições por segundo, 50 multiplicações, ele conseguia gerar raízes quadradas e cúbicas e calcular senos e cossenos. Podemos dizer que o ENIAC era basicamente uma calculadora, mas ele era uma baita de uma calculadora. Outro personagem importante nessa história é John von Neumann, que ele também trabalhou no ENIAC e em 1946 ele publicou um relatório sobre o projeto ENIAC chamado EDIVAC. Basicamente era um computador composto por uma unidade de controle, memórias e unidade de entrada e saída. Qualquer semelhança com o computador analítico do Charles Babbage lá do século XIX não é mera coincidência. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se gostou, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar mais vídeos sobre esse tipo de conteúdo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.